Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que, na minha opinião, ela é essencial, tanto na bancada do técnico reparador, quanto na bancada do técnico robista. Essa ferramenta aqui, ela se chama carga eletrônica. E para que ela serve? Com ela a gente consegue estar testando vários tipos de fontes, baterias, seja por exemplo uma bateria de moto, uma bateria de carro, consegue estar testando carregador de celular, carregador de notebook e até mesmo algumas fontes que a gente acaba montando com os projetos eletrônicos que a gente vai fazendo. Então, basicamente, como é que ela funciona? A gente conecta a fonte ou a bateria aqui na entrada, a gente depois vai ver como é que funcionam essas entradas, e ao ligar essa carga eletrônica, a gente consegue ajustar alguns parâmetros, tanto de corrente, tensão, resistência também aqui do equipamento, para ele estar drenando uma certa potência. Através disso a gente consegue ver se a nossa fonte ou se a nossa bateria ela está conseguindo fornecer a potência necessária para o nosso projeto. Então, amigos, aqui essa carga aqui, o modelo dela é a DL24. Eu comprei ela sem o dissipador de calor. Geralmente ela vem um dissipador de calor, estilo esses de processador de computador. E eu acabei comprando ela sem porque eu quero modificar ela. Então esse vídeo aqui, na verdade, é mais explicando como fazer uma modificação para a gente estar aumentando a potência máxima dela. E também acabei comprando ela sem esse dissipador, pelo fato da caixa acabar vindo menor, né? Se eu ter um menor risco de ser taxado quando comprado no AliExpress, que foi esse caso aqui. Então, quais os acessórios que veio junto com a carga eletrônica? Ela veio aqui uma fontezinha que é para a gente estar alimentando a parte lógica e também o dissipador de calor, o cooler, né, do dissipador de calor dela. Veio um adaptador aqui para o nosso padrão de tomada. Ela veio aqui um pack de suportes de bateria. Então a gente pode estar testando aqui diversos tipos de baterias também, de pilhas. Também veio aqui uma plaquinha que a gente consegue estar testando carregador de celular, carregador tipo USB-C, tipo micro USB. Veio aqui mais um cabinho que a gente pode estar colocando nos bornes de bateria, por exemplo. E também um sensor de temperatura para a gente estar monitorando essas baterias aqui, estilo aquelas que vem interna nas baterias de notebook. E aqui é o manualzinho dela. Um manualzinho bem completo. Ele está tanto em inglês quanto em chinês. E aqui mostra como ligar todos os tipos de alimentação que a gente consegue fazer aqui na carga de bancada. E também aqui mostra o cooler, que se eu tivesse comprado junto, viria esse modelo de cooler aqui. Eu comprei esse modelo específico de carga de bancada porque eu consegui na internet o diagrama eletrônico dela. Então eu tenho o diagrama de todo essa parte aqui eletrônica e eu quero fazer algumas modificações. A primeira é que pesquisando em alguns sites ali, alguns fóruns, eu vi que essa carga ela tem alguns defeitos, tá? Primeiro, o fabricante ele diz que a gente consegue drenar potências aí em torno de 150 watts a 180 watts dela. Porém, o pessoal utilizando mesmo com um dissipador de calor aí de um tamanho considerável, o pessoal fala que não consegue drenar mais que 120 watts e acaba entrando em curto o MOSFET aqui, que é responsável pelo chaveamento e dissipação da potência. Então a ideia o que é? Eu substituir esse MOSFET aqui, colocar dois, ou talvez até mais, eu vou ver de acordo com o andar do projeto, e também fazer algumas alterações aqui para que a gente possa ter uma maior potência. Então desses 150 watts aí, talvez conseguir uns 600 watts ou até mais. Então a ideia, amigos, é utilizar um dissipador de calor desse aqui, ó. Vocês podem ver que ele é bem maior que um dissipador de calor de notebook, de placa-mãe de computador. E a área de dissipação desse dissipador aqui, ela é bem maior. Então a gente consegue estar drenando potências maiores aí sem o risco de estar queimando a carga eletrônica. Então aqui, amigos, essa parte aqui do dissipador, eu já fiz alguns suportes para fixar essa placa aqui.
Vocês podem ver que ela encaixa direitinho. É um dissipador de calor que eu consegui da sucata. Aí fiz esses suportezinhos aqui e eu vou conseguir prender ela certinho, que vocês podem ver que dá certinho o tamanho aqui da placa. Para a gente poder fazer essas modificações aqui, amigos, o que acontece, tá? A gente tem que ver algumas coisas. Primeiramente, essa placa ela tem um sensor de temperatura, que é para a gente estar vendo a temperatura do MOSFET. E esse sensor de temperatura é esse componentezinho bem pequenininho aqui, ó. Isso aqui se chama NTC. Ele é um sensor de temperatura que ele tem uma resistência de 10 k ohm a 25 graus Celsius. Esse diodo Schoct aqui, ele é para 2 vezes 20 amperes, ou seja, me dá 40 amperes aqui de corrente máxima. Provavelmente eu vou estar substituindo ele também. E outra coisa muito importante que a gente precisa fazer, tá cuidando esses dois resistores shunts aqui. Para que eles servem? O microcontrolador aqui da carga, ele lê a queda de tensão em cima desses resistores para saber a corrente que está sendo drenada pelo MOSFET. Acontece que se a gente estipular uma potência maior, né, se a gente for puxar aqui na carga uma potência maior do que já foi projetado aqui, esses resistores shunts eles vão aquecer. Então eles podem estar alterando o valor deles ou até abrir. Então talvez seja necessário, se você vai puxar uma potência muito grande, tá fazendo a substituição por resistores shunt de maior potência. Aqui é a parte de trás dela. Ela tem aqui a questão da conexão para a gente estar alimentando a parte lógica dela. Essa saída aqui a gente pode estar utilizando um osciloscópio para estar fazendo a verificação, por exemplo, da forma de onda, medindo tensão de ripple, enfim, fazendo várias medições através desse conector. Aqui é o conector da fan, né, então dissipador de calor. Através desse sensor de temperatura aqui, o microcontrolador ele vai ler a temperatura e conforme a gente programar aqui, ele vai estar ligando ou desligando o cooler aqui da carga eletrônica. Esse sensor NTC aqui de temperatura, eu vou ter que substituir ele, porque ele vai ter que vir aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio, os MOSFETs que eu vou colocar, para poder estar fazendo esse controle aqui de refrigeração. Eu vou estar ligando a carga aqui então, pessoal, para vocês verem como é que ela funciona. Então, amigos, aqui eu coloquei um pequeno dissipador na carga eletrônica, que eu estou vendo a questão de aferição das medições aqui de tensão e corrente. Eu liguei já minha fonte de bancada na carga, configurei lá a fonte para 5 volts, tá dando aí 4.9, 5, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Vocês podem ver que ela está bem precisa com a leitura do multímetro Fluke. Eu vou dar um start aqui, vou estar drenando uma corrente de 2 amperes e vocês vão ver que vai ter uma queda de tensão aqui da tensão da carga de bancada, por causa até dos cabos que eu estou usando, que são uns cabos um pouco finos ali. Deixa eu dar um start aqui. Vocês podem ver que mesmo assim, aqui a tensão ela se mantém muito próxima. Estou drenando aqui então a corrente de 2 amperes, ele está fazendo a modulação. Agora a resistência que ele está simulando aqui é de 2 ohms. E eu estou drenando ali 2 amperes. Então, aqui ele já começou a aquecer bem pouco, mas a gente anota um aquecimento. Estou drenando aqui então 8 watts e meio aproximadamente. Temperatura aqui 26 graus e subindo um pouco, vocês podem ver ali. Obviamente eu estou sem o cooler, né? Então ele vai aquecer um pouco mesmo. Quero ver a forma de onda com o osciloscópio ali no MOSFET para ver como é que funciona esse chaveamento aqui. Vou fazer mais umas análises, aí depois vou fazer as modificações aí, eu volto com o vídeo. Então, amigos, aqui eu já fiz a modificação, inseri 4 MOSFETs IRFP 250 aqui no dissipador. Coloquei resistores de equalização na entrada dos MOSFETs. E também coloquei no gate de cada MOSFET um resistor de equalização. O MOSFET que estava original na carga é esse aqui. Ele é um IRFP 264. Esse MOSFET ele não é original, tá? Vou deixar para vocês aí uma foto depois no vídeo da comparação entre os MOSFETs originais e esse aqui. Esse MOSFET ele é um pouco mais potente, porém 4 MOSFETs aqui IRFP 250 com certeza praticamente triplica aí a potência desse único MOSFET aqui.
Vou colocar uma carga para vocês aqui agora. Eu estou com 20 volts na fonte de bancada. Vou colocar aqui a carga de 2 amperes e a gente vai medir a corrente que está passando em cada MOSFET e vocês vão ver uma coisa bem interessante. Vocês vão ver que o cooler vai ligar. Vou ligar aqui a carga então. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai medir a queda de tensão em cada MOSFET para a gente ver se essa corrente que cada um está puxando está equilibrada. Então eu vou colocar aqui, vou estar medindo aqui a queda de tensão em cima do resistor de equalização. Vocês podem ver aqui que eu tenho 27 mV de queda de tensão em cima desse resistor aqui. Nesse outro aqui eu tenho 55 mV, ou seja, esse MOSFET aqui está puxando praticamente o dobro de corrente desse aqui, mesmo com toda essa parte aqui de equalização. Esse terceiro MOSFET aqui, eu estou tendo 129 mV de queda de tensão em cima dele, ou seja, ele está puxando aqui 4 vezes mais corrente que esse primeiro aqui. E esse último MOSFET, eu tenho ele 76 mV. Ele está um intermediário entre o terceiro e o segundo MOSFET aqui. Então, pessoal, a carga ela está funcionando. Eu posso subir, eu estou com 39 watts aqui agora, vou subir um pouco a tensão. Então com 30 volts aqui, estou puxando 60 watts. A gente está com 26 graus Celsius, ou seja, o que o dissipador está trabalhando bem, porém a gente está tendo esse desequilíbrio de carga entre os MOSFETs, e isso não é interessante. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai estar resolvendo isso. Vou estar simulando isso no computador ali, e vou estar mostrando para vocês um circuito que a gente pode estar fazendo, adicional para colocar aqui na carga de bancada, para a gente estar equalizando então a carga de cada MOSFET, consequentemente a potência dissipada, né, em cima de cada um, para ter esses 4 MOSFETs trabalhando parelhos, para não haver muito essa questão de desequilíbrio de carga, porque a gente com 60 watts, beleza, tá tranquilo, ele não aquece, só que quando a gente for tirar aí 400, puxar aí em torno de 400 watts, 500 watts, esse equilíbrio de carga aí vai estar muito maior, então a gente tem que estar corrigindo isso aí. Vou mostrar para vocês aqui então no computador o que a gente pode estar fazendo para resolver isso aí. Esse aqui é o diagrama da carga eletrônica. Vocês podem ver aqui então que a gente tem o MOSFET VRFP 260, ali na carga, como eu falei, ele é o 264. Aqui a gente tem a parte dos amplificadores operacionais, né, que fazem a questão do controle da corrente. Esse controle de corrente aqui ele é feito pelo microcontrolador, que é esse cara aqui. Então ele envia sinais aqui por uma trilha aqui até chegar nesses amplificadores operacionais e aí faz o controle de tensão do gate do MOSFET. Então o que está acontecendo, pessoal? A gente está utilizando esse amplificador operacional aqui, a gente está puxando esse sinal do gate e está levando lá para os 4 MOSFETs que a gente tem instalado lá no dissipador de calor. Só que o que acontece? A gente não está tendo uma questão de realimentação que nem acontece aqui naturalmente com um MOSFET para aqueles 4 MOSFETs lá. Então, esse resistor shunt aqui, ele vê a questão da corrente que está passando nesse MOSFET, informa lá para o microcontrolador, e o microcontrolador lê essa corrente e faz o controle da tensão em cima dele. Nesse caso aqui, a gente está puxando direto esse controle de tensão e mandando para os 4 MOSFET lá. E é por isso aí que está dando essa questão do desequilíbrio. Vou estar mostrando para vocês aqui. Então, essa aqui é a ligação que eu tenho lá, só que pensem que aqui são 4 MOSFETs, né? Eu desenhei só 2 para não ficar muito grande aqui na tela. Então a ligação basicamente é essa. Eu tenho um resistor de 33R no gate, eu tenho um resistor aqui de pull down de 10K. Esse resistor aqui está ligado de forma errada, tá? Eu vou ter que estar corrigindo isso. Esse resistor ele deveria estar vindo aqui nessa parte do GND, para não pegar também questão de referência de tensão lá na parte da realimentação do MOSFET. Mas por enquanto aqui só para esse nível de tensão aqui vai funcionar, só para vocês verem. Todos os diagramas que eu estou mostrando aqui eu vou estar deixando disponível na descrição do vídeo, para você poder estar fazendo essa alteração. Esses 2 resistores aqui eu coloquei na simulação porque na simulação ele considera um componente ideal, só que a gente não tem um componente ideal fisicamente.
mesmo a gente comprando, por exemplo, 4 MOSFETs IRFP 250 novos, eles vindo do mesmo lote, cada um ele tem uma diferença interna. Isso é normal, todo componente eletrônico tem isso. Então essa diferença interna dele é o que causa esse desbalanceamento da questão ali da carga, então, de cada um tá puxando uma carga diferente. Então como é que a gente pode estar fazendo para estar resolvendo isso? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou simular, fazer essa simulação aqui. Então esse MOSFET aqui ele está com uma resistência aqui super baixa, eu poderia até tirar ela, isso aqui é só para ilustrar, e esse aqui eu estou colocando uma resistência de 0.2 R, só para a gente poder ter uma noção de como ele fica desbalanceado. Então isso aqui está simulando que a diferença de componentes no Proteus. Eu vou dar um play aqui. Vocês podem ver aqui com 10 volts, eu estou aplicando no gate 4 volts. Esses 4 volts ele se aplica para os dois MOSFET, ou seja, para os dois gates aqui do MOSFET. Vocês veem que eu tenho uma potência diferente. Então isso mostra como a diferença de comportamento de cada componente, mesmo ele sendo igual, do mesmo lote, mas a diferença de construção ela atrapalha na questão da equalização de dissipação de corrente. Tá? Mesmo eu tendo colocado aqui os resistores de equalização, tendo colocado resistores de gate iguais aqui no MOSFET, eu tenho essa questão dessa diferença. Essa parte da fonte aqui ela só está simulando uma tensão de 0 a 8 volts que o microcontrolador envia para o gate do MOSFET que estava na placa. E agora eu vou mostrar para vocês uma simulação do circuito proposto. Então pessoal, esse aqui é o circuito que a gente vai fazer. Eu vou mostrar primeiramente aqui então a simulação com os componentes ideais, para ver como é que funciona. Vou dar um play aqui. Vocês podem ver que ele tendo os componentes ideais do Proteus, eu tenho uma tensão aqui de 7.63 volts. Essa aqui também 7.63. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando um comparador de tensão para cada MOSFET. Ou seja, eu estou pegando essa tensão aqui de realimentação desse resistor que a gente colocou de balanceamento. Esse amplificador operacional ele vai ler essa queda de tensão aqui e ele vai tentar, digamos, equalizar essa tensão de entrada do gate aqui com essa aqui de baixo da realimentação. Então, independente da diferença que eu tenha no MOSFET, ele vai sempre tentar manter o mesmo nível de tensão de entrada do gate aqui, nesse nível de tensão aqui desse meu resistor aqui, então de equalização. Eu vou estar agora substituindo aqui esse valor de resistência. Vou colocar aqui, por exemplo, 0.2 R. E aí vocês vão ver que a carga praticamente ela vai ficar igual que a potência dissipada nele. Lembrando que agora eu tenho uma diferença construtiva, digamos assim, simulando aqui o MOSFET. Então aqui eu já estou na simulação. Como vocês podem ver, deixa eu ampliar um pouco aqui. Mesmo com essa diferença de construção do MOSFET, eu estou tendo praticamente aqui a mesma potência dissipada em cima deles. Vocês podem ver que aqui a tensão de gate nesse MOSFET aqui é 4.51 volts e nessa aqui é 4.76. E por que essa diferença? O amplificador operacional ele está compensando essa diferença que eu tenho de construção do MOSFET. Então eu tenho o mesmo nível de tensão sendo aplicado na entrada de cada amplificador operacional, e devido a essa diferença então aqui do componente, o amplificador operacional acaba compensando, jogando mais tensão em cima do gate do MOSFET, para a gente poder ter essa carga equalizada, né? Você pode ver aqui que eu estou com 23.5 watts, aqui 23.1, ele varia um pouquinho, mas não é muito, tá? Isso aqui, na questão lá do funcionamento, aí já se torna praticamente imperceptível. Aqui eu estou com 44 watts e aqui com 43.3, ou seja, mesmo havendo uma pequena diferença, isso aqui, conforme a minha tensão de gate vai subindo, vai chegar a um determinado nível de tensão aqui. Quando passar de 6, 7 volts aqui, isso aqui vai ficar 100% equalizado. Eu vou estar então montando, pessoal, esse circuito aqui de compensação.
e depois eu vou estar voltando com os testes aqui então, para vocês verem como é que ficaram. Bom, amigos, aqui o circuito então está montado. Eu montei na protoboard para a gente evitar de ter que fazer alguma modificação no circuito e acabar tendo que modificar o layout da placa. Então aqui para os testes vai servir bem para a gente. Depois vou estar montando ela numa placa padrão, dessas daqui que a gente compra na internet, tá? Mas eu vou deixar para vocês também, depois ali na descrição do vídeo, o link para download do layout da placa que eu fiz, já com tudo pronto, caso vocês queiram pegar e fazer ela em circuito impresso. Então a gente vai medir aqui agora como é que ficou a questão da distribuição de potência nos MOSFETs. Vou ligar aqui então o multímetro na escala de tensão contínua. Vou aplicar aqui primeiramente uma corrente de 1 A na carga. Vou iniciar ela. Então vocês podem ver que ela já está aqui consumindo 1 A de corrente. Vou medir a queda de tensão no resistor shunt desse primeiro MOSFET aqui. Eu estou ali com 38, 39 mV. No segundo MOSFET, estou com 40 mV, ou seja, está bem distribuído esses dois aqui. No terceiro, 36 mV, uma diferença bem pequena também, se a gente for calcular isso aqui de corrente. E aqui 35 mV, ou seja, está bem equalizado. Eu vou subir aqui agora a carga para 2 amperes. Então agora eu estou com em torno aqui de 54 watts. Vamos ver como é que está aqui a queda de tensão. 76 mV. 77 mV. 74 mV. E 72 mV. Então, pessoal, essa pequena diferença que está dando aqui, ela não vai atrapalhar no circuito, tá? Até porque a gente tem a questão de tolerância dos componentes também, aqui dos resistores shunt. Eles são para 5%, então está dentro da tolerância. Só que vocês lembram que a diferença aqui, o desbalanceamento estava muito grande entre eles. O MOSFET estava puxando ali 60% de carga, o outro 20%, o outro 10%. Então, não estava legal. Vou aumentar aqui a corrente para 3 amperes. Na verdade, minha fonte ela vai só até 2,9, ela não chega bem a 3. Então vou aumentar aqui mais baixo. 2,9 amperes, estou com 78 watts agora. Medir a queda aqui de novo. 110, 111 mV. 112 mV. 108 mV e 107 mV. Lembrando, pessoal, que quanto maior a corrente que eu for colocar aqui, maior eu tenho o pulso no gate, então melhor essa tensão ela vai ficar distribuída depois pela questão do amplificador operacional. Então aqui está perfeito, 78 watts, já está aquecendo um pouco aqui o dissipador. Eu não botei o NTC aqui para medir a temperatura e também não coloquei aqui a questão do cooler, então já vou ter que desligar aqui para evitar de danificar os MOSFETs. Mas é isso, pessoal. Agora então, o próximo passo é montar aqui a placa que vai ficar definitiva. Vou arranjar todo esse circuito aqui em cima, botar, acho que posicionar a placa mais ou menos aqui assim. E tudo isso aqui, como eu falei então, eu vou estar deixando para download para vocês. Então daqui a pouquinho mais eu volto com o vídeo, com ela montada já, para a gente fazer os últimos testes, também de temperatura depois com o cooler, né, para ver quantos watts a gente vai estar puxando e quanto é que ficar a temperatura. Bom, amigos, montagem concluída então. A carga eletrônica ficou assim. Essa aqui é a placa que eu disse que eu ia montar com essas plaquinhas padrão. Fixei ela aqui na placa principal da carga eletrônica. O cooler, vocês podem ver que ficou bem fixado aqui na ponta do dissipador de calor. Esses fios aqui então são os gates e também o retorno dos resistores shunts, né, para vir para a placa aqui de equalização. Aqui vocês podem ver que tá os MOSFET, então os 4RF250. E o sensor NTC, eu substituí ele, parafusei aqui atrás. Medi aqui, deixei bem no meio aqui do dissipador de calor, para a gente poder ter então uma temperatura média aí dos 4 MOSFETs.
E essa é a montagem. Na minha opinião ficou legal. Deixem aí nos comentários aí se vocês gostaram da montagem. Lembrando que isso aqui foi tudo feito com sucata, né? Tirando, claro, a placa aqui da carga eletrônica, mas o resto foi tudo reaproveitamento de sucata. Os MOSFET, as peças aqui. E agora então vamos testar elas, amigos. Eu não tenho aqui uma fonte com mais de 90 watts para testar, mas eu garanto para vocês que isso aqui vai dar bem mais que talvez 360, 480 watts. Cada MOSFET desse aqui é para 190 watts, então quem sabe a gente monte uma fonte de bancada aí de alta potência. Deixem aí nos comentários também aí se vocês têm interesse. Vou ligar aqui então a fiação. Então, tudo ligado. Vamos ligar a fonte. A fonte aqui já está em 31 volts. E vamos colocar aqui já, começar com 2 amperes. Vamos botar 1 ampere primeiro aqui, vamos ver como é que tá. O balanceamento então é dos MOSFETs. Vocês podem ver que o cooler já ligou. Vou pegar aqui então o negativo. Primeiro MOSFET 34 mV. Segundo ali 36, 37. Terceiro 32. E o quarto 31. Vamos subir aqui a carga. 2 amperes agora. Estou aqui com 60 watts. 68 mA. 70. 66. 65. Subir mais um pouco aqui então, até o limite da fonte. Notem que eu estou com 89 watts aqui agora. Minha temperatura está em 28,7 graus. Ficou bem bom aqui a questão da dissipação de calor do dissipador de calor. Esse primeiro aqui então, 99 mV. Segundo, 101 mV. Terceiro, 97. E o quarto 95. Então notem que conforme a gente vai subindo a carga, ele vai se equalizando. Infelizmente eu não tenho uma fonte aqui de maior potência, então eu vou colocar aqui a potência máxima da minha fonte, até ela desarmar. A fonte começou a ficar desbalanceada. Vamos lá. Até uns 90 watts a fonte de bancada que segura tranquilo. 101 mV, não subiu muito, né, porque não botei muita carga, 103. 99 e 97. Beleza então, amigos? Então essa aqui é a montagem. Aqui eu tô com 90 watts, agora quase 91. E eu tô com 34,7 graus Celsius aqui, então ficou refrigerando bem aqui o dissipador de calor. Muito melhor que com certeza esse dissipador aqui de computador, né? E eu também tenho então a potência aí sendo distribuída nos 4 MOSFETs. Consequentemente aí a gente vai poder tirar muito mais carga dessa carga de bancada aqui. E também com muito mais segurança, né? Evitando de queimar o MOSFET original que vem nela. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o joinha, comente aqui se você gostou e se você tem interesse de estar vendo um projeto de uma fonte de bancada aí de alta potência. Esse projeto deu bastante trabalho para fazer, principalmente para estar filmando passo a passo. Então conto com a ajuda de vocês aí para cada vez mais aí o canal possa crescer e a gente aí tá disseminando conhecimento para todos os amigos aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.